Olá, estudantes do nono ano. Hoje o conteúdo é Guerra Fria de 1945 a 1991. Vocês vão ler os textos e vão fazer a atividade no caderno, como vocês já estão fazendo aí nas últimas atividades. Agora vocês perceberam que a gente finalizou, né, o processo da história do Brasil. Estudamos o Brasil República de 1889 a 2020. Né, mais especificamente para 2018, até porque o ano de 2019 e 2020 vocês estão vivendo, então sabem também fazer uma análise. Então nós estudamos aí os 131 anos de República do Brasil, demos uma parada na história do Brasil, depois vamos retomar algumas coisas que a gente já estudou, e agora vamos continuar estudando a história dos outros países do mundo. Vocês lembram, né, que a disputa por mercado dos consumidores, áreas de influência, gerou a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Estados Unidos, França e Inglaterra venceram a guerra, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia perderam, né? Então daí teve depois o período entre guerras, que foi depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, de 1918 a 1939. E isso aconteceu, a Revolução Russa, começou o comunismo na Rússia, veio o fascismo na Itália em 1922, veio o Hitler na Alemanha em 1933, o Salazar em Portugal, Franco na Espanha, teve a crise violenta do capitalismo em 29, que quebrou os Estados Unidos e quebrou vários outros países junto, e depois de alguns anos os Estados Unidos se recuperou. Então nós temos aí vários acontecimentos nesse período que vão gerar a Segunda Guerra Mundial graças ao revanchismo e à vingança que o Hitler queria fazer por terem perdido a Primeira Guerra Mundial. De novo, a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, a Itália e o Japão perdem. Quem ganha? Estados Unidos, União Soviética e a Inglaterra, pessoal. Acabou a Segunda Guerra. E aí vai começar o período conhecido como Guerra Fria. Por que esse termo? Porque no período da Guerra Fria existia uma disputa entre dois blocos. Os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, porque era o país mais rico do mundo, né, capitalista, e tinha a União Soviética comunista, que era o país mais rico dos comunistas. Então tu tinha os Estados Unidos capitalista disputando com a União Soviética comunista, mas eles nunca se enfrentaram diretamente numa guerra. Então, por isso que se chamou de Guerra Fria, tá? Porque eles não se enfrentaram diretamente. Eles se enfrentaram indiretamente em conflitos em alguns lugares do mundo, uma guerra armamentista, cada um querendo se armar mais do que o outro, ter mais bombas do que o outro, uma guerra espacial, cada um querendo investir mais no espaço para ter mais tecnologia, mais influência. Quando tinha uma guerra, algum conflito, tava lá os dois, um em cada lado, lutando para ter o quê? Os Estados Unidos impedindo para que outros países se tornassem comunistas, a União Soviética lutando para expandir o comunismo para outros países. Então teve essa disputa aí, de 1945 a 1991. 91, a União Soviética deixou de existir, acabou essa experiência, né, que se aproximou do que seria o comunismo, que na prática não se tornou o que deveria ser, porque houve também vários problemas que aconteceram que acabou gerando a queda desse regime conhecido como regime comunista, né? E alguns falam também de socialismo, até porque o socialismo seria uma transição para que se chegasse no comunismo, né? Que seria o quê? A ideologia que acabaria com as classes sociais. É o grande objetivo aí do regime comunista. E no capitalismo a gente sabe, né, que vem do termo do capital, o lucro, né, a questão da produção. E dentro do capitalismo a gente sabe que apesar dos avanços tecnológicos, né, da grande produção, você tem uma grande desigualdade, porque poucos têm muito e muitos têm pouco. E a ideia do comunismo seria eliminar as classes sociais e, né, que não existisse mais essa desigualdade. Mas não foi o que acabou acontecendo. Aconteceu desigualdades, aconteceu conflitos, aconteceu também alguns regimes autoritários que geraram insatisfação dos países que acabavam sendo comunistas, e isso acabou também provocando a queda desse período. E aí vocês vão ler os textos, vão entender esse processo, vão ver ali que teve a Guerra da Coreia, que teve também a Guerra do Vietnã, também nesse período, tudo por quê? Né? Porque surgiu a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte comunista, né? Depois da Segunda Guerra, depois houve uma guerra entre as duas Coreias, mas depois de 3 anos acabou encerrando esse conflito. Teve a Guerra do Vietnã, que durou 16 anos. Os Estados Unidos fez uma guerra violenta contra o Vietnã, proibindo esse país de se tornar comunista, mas também não conseguiu vencer, e o Vietnã acabou se tornando comunista. Teve a China, que virou comunista em 49, Cuba em 59,
Nós temos ali também outros países, né? Ali no Vietnã, na África, algumas experiências da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Ou seja, vocês vão estudar e vão ver o que aconteceu, né? Essa disputa entre os dois blocos, tanto os Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e a União Soviética comunista, e que acabou o bloco comunista, né? O regime comunista entrou em decadência e deixou de existir no Natal de 1991. E os países que eram comunistas, a grande maioria se abriu para o capitalismo de novo. Tirando Cuba, que ainda continua com o seu sistema, né, comunista, apesar de se abrir um pouco. Tem a China, que continua o Partido Comunista a governar a China, mas a economia, a China já se abriu para o capitalismo já há mais de 40 anos. E você tem a Coreia do Norte também, que é um regime muito fechado até hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Façam atividade no caderno.